Olha, o transtorno do espectro autista, ou TEA, como a gente costuma chamar, é um assunto que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Por isso, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no que as orientações pediátricas mais recentes têm a nos dizer sobre o assunto. E vamos começar com a pergunta que com certeza muita gente já se fez. Por que parece que hoje conhecemos muito mais pessoas no espectro do que há algumas décadas? A resposta para isso é fascinante e, olha, bem mais complexa do que se imagina. Os números mostram uma mudança que é de verdade impressionante. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a prevalência saltou de 1 em cada 150 crianças lá no ano 2000 para 1 em cada 36 em 2020. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de um crescimento de mais de 300% em só 2 décadas. Mas, e aqui está o ponto-chave, isso não significa que a gente está no meio de uma epidemia de autismo, não. A história é outra. Na verdade, o que mais impulsionou esse aumento foi a nossa capacidade, que melhorou muito, de reconhecer e diagnosticar a condição. Hoje, as ferramentas são melhores, os pais e educadores estão mais informados e os próprios critérios médicos mudaram, unificando vários diagnósticos antigos debaixo de um só guarda-chuva, o TEA. Tudo bem, mas o que é exatamente o transtorno do espectro autista? Vamos decodificar essa condição olhando de perto os critérios clínicos que guiam os profissionais da saúde. Mas sua essência, o TEA é uma condição que afeta o desenvolvimento do cérebro. Isso acaba influenciando o jeito como uma pessoa percebe o mundo e interage com os outros. Isso se manifesta principalmente de duas maneiras. E aqui está um ponto fundamental. Para um diagnóstico de TEA ser fechado, a pessoa precisa apresentar características nessas duas áreas. Não basta ter desafios só em uma delas, sabe? As duas precisam estar presentes, e de forma persistente. Nesse primeiro domínio, a gente vê desafios bem práticos na interação. Pode ser, por exemplo, a dificuldade de manter um bate-papo fluindo, aquela troca de ideias, ou entender o que uma expressão facial quer dizer, ou até mesmo não ter aquele impulso de compartilhar uma alegria com outra pessoa. Já o segundo domínio cobre uma gama bem ampla de comportamentos. Vai desde movimentos repetitivos, como o famoso flapping, que é o balançar das mãos, até uma necessidade muito grande de rotina, em que uma pequena mudança pode causar um sofrimento enorme. Isso inclui também os interesses superfocados, os hiperfocos e uma sensibilidade sensorial que pode ser bem mais aguçada. Agora, vamos a uma das perguntas mais importantes. O que causa o autismo? Bom, a ciência hoje entende que não existe uma resposta única para isso. O que existe é uma interação bem complexa de vários fatores. O que a gente já sabe é que existe um componente genético muito forte, com centenas de genes envolvidos. Mas esses genes não agem sozinhos, não. Fatores do ambiente, como a idade dos pais na época da concepção ou o nascimento prematuro, também podem influenciar nesse risco. Uma teoria fascinante sobre isso tem a ver com a chamada poda neuronal. Pensa no cérebro de um bebê como um jardim crescendo com muitos galhos. A poda serve para remover os galhos extras e fortalecer os principais. No TEA, acredita-se que essa poda talvez não seja tão eficiente, o que resultaria num cérebro com um excesso de conexões, um cérebro mais barulhento e desorganizado, por assim dizer. E aqui é fundamental ser direto e reto. Décadas de pesquisa, envolvendo milhões de crianças, foram dedicadas a esse assunto. E os dados são muito claros e conclusivos. Não existe absolutamente nenhuma evidência científica que associe vacinas ao autismo. E só para se ter uma ideia da força dessa evidência, uma pesquisa gigantesca feita na Dinamarca, com mais de 650 mil crianças, não só confirmou que não existe essa ligação, como até observou que a incidência de autismo era um pouquinho maior no grupo de crianças que não foram vacinadas. Ok, já entendemos o que é, as possíveis causas e já desmentimos um mito importante. Agora, como é a jornada na prática para conseguir um diagnóstico e quais são os desafios que aparecem nesse percurso? O estudo brasileiro de 2017 revelou uma realidade bem preocupante. As mães geralmente identificam os primeiros sinais por volta dos 2 anos de idade e buscam ajuda bem rápido. Só que o diagnóstico formal, o laudo, só chega em média por volta dos 6 anos. É uma espera muito longa e angustiante. E para quem essas famílias pedem ajuda primeiro? A resposta é clara. A imensa maioria, mais de 84%, procuram o pediatra. Isso coloca esses profissionais na linha de frente como a peça mais importante para a identificação precoce de qualquer desvio no desenvolvimento. E tudo isso nos leva ao ponto mais crucial dessa análise, a necessidade de agir cedo. Porque, no fim das contas, um olhar atento faz toda a diferença do mundo.
A razão para essa urgência toda é que o cérebro de uma criança é extremamente adaptável. Começar as terapias e os suportes o mais cedo possível aproveita essa janela de oportunidade, essa neuroplasticidade, melhorando e muito os resultados no futuro e a qualidade de vida. Então, o que pode ser feito? O caminho é agir. Observar de perto os marcos do desenvolvimento da criança, usar questionários de triagem que estão disponíveis como o MChat, conversar abertamente com o pediatra sobre qualquer preocupação e, acima de tudo, buscar intervenção assim que um diagnóstico for estabelecido. Diante dessa longa espera pelo diagnóstico e da importância gigantesca da intervenção precoce, a pergunta que fica é: será que a gente, como sociedade, está realmente atento e preparado para apoiar nossas crianças desde o comecinho? A ciência já nos deu as ferramentas, agora a responsabilidade é de todos nós.